Os principais conceitos de mercado que eu vou trazer para você hoje são Selic, CDI e o IPCA. E o que é o IPCA? O IPCA significa Índice de Preços do Consumidor Amplo. Nada mais é, se eu for traduzir aqui para você, do que o nome chamado inflação. Você sabe o que é inflação? A inflação nada mais é do que o poder de compra com o passar dos anos. Por exemplo, R$20. R$20 há 10 anos atrás, a gente comprava 2 coxinhas e 2 Coca-Colas. Se a gente for com R$20 hoje comprar coxinha e Coca-Cola, a gente mal compra uma coxinha e uma Coca-Cola. Ou seja, R$20 10 anos atrás não tem o mesmo poder de compra que R$20 hoje. O poder de compra desses mesmos R$20 lá atrás é muito maior. E se a gente pegar e jogar R$20 daqui a 10 anos para frente, 10 anos para o futuro? Com esses R$20 a gente mal vai comprar provavelmente a coxinha. Então R$20 hoje tem um poder de compra maior do que R$20 daqui a 10 anos. Então essa lógica que eu te apresentei nada mais é do que a inflação. A inflação mede o seu poder de compra com o passar dos anos. E um dos principais índices, das principais taxas de mercado que afetam a inflação é a taxa Selic. O que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa base de juros nacional. Ou seja, vários outros juros do mercado, eles são regulamentarizados e influenciados por essa taxa Selic. E qual é a relação da taxa Selic com o IPCA, com a inflação? Bom, se a gente aumenta a taxa Selic, o juros nacional fica mais alto. Então a gente esfria a economia. Por quê? Porque para o consumidor é muito mais interessante ele deixar o dinheiro parado, rendendo, e esse dinheiro que vai estar rendendo vai estar trazendo um retorno muito interessante para ele, um retorno muito maior do que se ele estiver pegando empréstimo, pegando crédito, fazendo financiamento, por exemplo. Agora, se a gente reduz a taxa Selic, os juros do mercado vão cair. Então, para o consumidor, é interessante que ele tome crédito, tome empréstimos, ele aqueça a economia. A economia ela vai aquecer. Então, a relação da Selic e inflação é em relação ao consumo. O consumo, ele aquece ou ele esfria de acordo com os juros. Se os juros estão altos, o consumo esfria. Se os juros estão baixos, o consumo aquece. Então, essa é a relação da Selic com o IPCA, com a inflação. E a gente tem um órgão do Banco Central, que é o Copom, que se reúne a cada 45 dias para definir as atualizações que irão ocorrer na taxa Selic. Então, a cada 45 dias, esse órgão se reúne para decidir se a taxa Selic ela aumenta, se a taxa Selic ela se mantém ou se a taxa Selic ela diminui. No período que a gente vive hoje, é um período da economia em que a taxa Selic está em queda. Por quê? Porque a inflação ela já está controlada. Então é importante para a nossa economia que a gente comece a aquecer, abaixando os juros, jogando dinheiro no mercado. Então por isso que hoje a gente vive esse momento econômico de queda da taxa Selic. Coisa que na pandemia a taxa de juros subiu. Por quê? Porque a inflação estava lá em cima, os preços estavam lá em cima. Então a gente aumentou a taxa de juros para que para o consumidor fosse mais atrativo ele deixar o seu dinheiro parado, desaquecendo, e no caso esfriando, a nossa economia. Então hoje a gente já vive um cenário diferente do cenário da pandemia lá de 2020, em que a taxa Selic chegou a bater 13,75% ao ano, que é um retorno extremamente positivo para o investidor, para aquela pessoa que quer deixar o seu dinheiro parado sem nenhum risco, investindo ali no governo, por exemplo, no Tesouro Direto, por exemplo. Agora, como a taxa Selic está em queda, hoje, na última reunião do Copom que a gente teve, a gente tem uma taxa Selic que foi reduzida de 11,25% para 10,75% ao ano e está cada vez mais diminuindo essa taxa Selic, a gente se aproxima de um cenário em que a economia vai voltar a aquecer. As pessoas vão pegar créditos, as pessoas vão pegar empréstimos, financiamentos e vão começar a aquecer cada vez mais o nosso consumo.
E aí a gente entende a política de regulamentarização da taxa Selic, que é uma política para controlar essa inflação. E aí a gente vive ciclos econômicos. Inflação aumenta, o governo vai lá, aumenta a taxa Selic para controlar a inflação. Inflação controlada, ela vai diminuir. E aí a taxa Selic vai diminuir também. Então esses são ciclos econômicos. É importantíssimo que você entenda qual ciclo da economia você vive, para que você também leve esse conhecimento para as pessoas que você vai estar proporcionando educação financeira. E qual é o terceiro conceito de mercado? É o CDI. O CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. E o CDI é os juros, é o principal indexador que a gente utiliza para medir a rentabilidade dos investimentos no mercado nacional. E qual é a relação que a gente tem do CDI com a taxa Selic? O CDI ele é afetado diretamente pela política de controle da taxa Selic. Quando a taxa Selic aumenta, o CDI aumenta diretamente. Quando a taxa Selic diminui, o CDI diminui diretamente. O CDI é aproximadamente 0,1% abaixo da taxa Selic. Então, se hoje a taxa Selic está em 10,75% ao ano, hoje o 100% do CDI ele está em 10,65% ao ano, 0,1% abaixo da taxa Selic. E como eu falei, o CDI ele é um indexador, um parâmetro para a gente entender se esses investimentos que têm como benchmark, como principal índice de analogia, como principal índice de concorrência o CDI, estão sendo rentáveis ou não. Então, só para te trazer esse conceito de forma mais lúdica, eu gosto de associar o CDI com a nota que eu precisava tirar para passar de ano na escola. Então, imagina que na época que eu estudava na escola, eu precisava tirar nota 7 para passar de ano. O 100% do CDI, que é o indexador que eu vou utilizar de parâmetro para alguns investimentos, é como se ele correspondesse a essa nota 7. Então, eu precisava pelo menos atingir o 100% do CDI para eu passar de ano, para que meus investimentos, que eu tivesse esse benchmark, esse CDI como parâmetro, eu tivesse sendo aprovado e tivesse um rendimento ok. Para fins de analogia, eu vou usar a poupança. A poupança é o investimento mais tradicional no mercado nacional, é um investimento que todo brasileiro, ou pelo menos 99% dos brasileiros, já deixou uma graninha lá. A poupança, ela rende hoje 70% do CDI. Se eu associo a nota que eu precisava tirar para passar de ano na escola, 70% do CDI corresponde à nota 5. Com a nota 5, eu passaria de ano? Não passaria de ano, eu iria para recuperação. Que é isso que muitos brasileiros vivem hoje. Essa é a realidade de 90% da população que guarda dinheiro na poupança. Ou seja, 90% da população hoje não atinge o mínimo rentável. Não estão passando de ano. Então, para passarem de ano, a gente precisa de retornos acima do 100% do CDI. Então, essa é a relação da Selic com o CDI. A taxa Selic afeta diretamente os juros dos investimentos que têm o CDI como parâmetro. E o CDI nada mais é do que o benchmark, o principal indexador que a gente utiliza para mensurar a rentabilidade, de modo geral, dos investimentos conservadores, mas a gente tem alguns investimentos mais agressivos que tem o CDI como benchmark também. E aí a gente começa a entender e correlacionar alguns desses conceitos de mercado. Por exemplo, a gente correlaciona o IPCA com a Selic e o CDI com a Selic. Então a gente tendo essa correlação, a gente começa a olhar para a economia com uma visão diferente e entender o momento atual que a gente vive em relação ao nosso mundo econômico, o nosso cenário econômico. E a partir desse cenário econômico, desse entendimento dos conceitos de mercado, a gente começa a associar com os conceitos de investimento.